Bom dia, turminha do 7º ano. Aqui quem fala com vocês é a professora Dirliene, professora de Geografia. E hoje nós vamos ter uma aula sobre os mapas temáticos do Brasil, conteúdo que está lá no livro de vocês, no capítulo 4. Vamos à nossa aula? Então, vamos estudar aqui os mapas temáticos do Brasil. Como a gente já tinha falado anteriormente, a gente vai passar o 7º ano todinho falando a respeito do Brasil e a gente já viu aí como foi que o nosso território foi construído ao longo dos anos e como chegou a essa configuração que a gente tem hoje, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho a questão dos mapas aqui do nosso território. Primeiro vamos entender o que é um mapa temático. Apresentam formas distintas de leitura e interpretação da realidade, ofertando ao seu leitor uma melhor noção das manifestações sociais e da natureza, como as atividades culturais de uma região. Vamos lá entender o que é um mapa temático. Então, um mapa temático, ele tem a função de informar para quem está observando, ali para quem está estudando aquele mapa, uma informação específica, que pode ser aí de economia, que pode ser de natureza, de população. Então, ele trabalha uma função específica, certo? Essa é a função. Então, ele vai ter um critério pré-estabelecido. Então, aqui eu trouxe para vocês darem uma observada, um mapa do Brasil, que é um mapa que mostra os nossos climas. Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui, né? O tema do mapa, climas do Brasil. Então, eu vou olhar na legenda. A gente vai ter aqui o nome de um clima e uma cor. E aí, quando eu for para o mapa, eu vou conseguir entender, né, que toda a área que está com aquela cor que eu vi na legenda compreende aquele clima, né? Vamos entender melhor aqui. O primeiro clima que vocês veem na sequência, que está na corzinha vermelha, é o clima equatorial. Então, eu olho aqui para o mapa e toda a área que tiver da cor vermelha são as áreas de ocorrência do clima equatorial. Então, a função do mapa é me dar essa informação. Ou, por exemplo, o clima tropical litorâneo, que está aqui verde. Então, quando eu olho para o mapa, toda a área que eu visualizar que tiver com essa corzinha verde, a mesma que eu vejo na legenda, vai ser a área de ocorrência aí do clima tropical litorâneo. Então, a função do mapa, qual foi o critério pré-estabelecido, né, por ele, foi me informar acerca dos climas do Brasil. E aí nós vamos ver alguns tipos específicos de mapa, começando o mapa político. O mapa político, ele tem como função informar para a gente as fronteiras de um determinado território. Então, todo mapa político, independente de ser do Brasil ou não, a função dele é me mostrar um território delimitado aí por fronteiras. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a diferença de cores, porque vai estar mostrando cada uma das nossas regiões, né? Cada uma das 5 regiões oficiais, que são as regiões estabelecidas pelo IBGE. Mas quando a gente olhar nessa região, a gente consegue ver bem bonitinho aqui a fronteira, o limite de cada um dos nossos estados. Então, por exemplo, se a gente for lá para a região norte, que é a parte que está verde, e eu observar aqui, ó, o estado do Amazonas, eu vou conseguir perceber que existe uma linha de fronteira dando exatamente para mim a informação da área que compreende o estado do Amazonas. Assim como qualquer outro estado, por exemplo, a Bahia aqui no Nordeste. Então eu olho e consigo perceber aqui exatamente qual é a área que compreende a Bahia. A função de um mapa político é só esse, é informar aqui as fronteiras de um determinado território. Como a gente está falando especificamente do Brasil, um mapa político do Brasil, ele vai ter a função de nos mostrar as regiões e os estados. Outro mapa aqui é um mapa econômico, a mesma coisa, eu vou verificar a legenda e depois eu ver no mapa. Então, por exemplo, toda a partezinha, de acordo com a legenda aqui, lá no mapa que tiver de amarelo, vai significar que são áreas onde a atividade econômica da agropecuária ela ocorre. A agropecuária com finalidade comercial, né? A gente está falando aqui de economia. Então, olho aqui no mapa e vejo, né, que toda essa parte aqui é uma área de desenvolvimento de agropecuária, por exemplo. Já a parte verde é uma parte de ocorrência do extrativismo, né, da extração de recursos aí. Então, ó,
Quando eu olhar para essa área aqui, eu vou conseguir identificar especificamente que se trata de uma área de extrativismo e assim por diante, certo? Eu vou olhar na legenda, vou olhar no mapa e vou conseguir entender exatamente qual é a informação que esse mapa quer me passar. Outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é um mapa histórico, que ele tem a função de me dar informações históricas. Então, por exemplo, eu vou ter uma linha aqui, ó, que demarcava os limites do Brasil, né, lá na época do Tratado de Tordesilhas. Então, essa linha aqui vai representar o território que pertencia ao Brasil e o território que pertencia à Espanha, por exemplo. Já a linha vermelha vai mostrar a área do Tratado de Madrid, que aí veio bem depois do Tratado de Tordesilhas. Então, toda essa área que tiver aqui, ó, dentro da linha vermelha, foi a área delimitada pelo Tratado de Madrid. E assim por diante, né? Nós vamos ter aqui na legenda, então, escolha a legenda, olho aqui no mapa e vou ver exatamente a informação que o meu mapa histórico quer passar, certo? Temos também os mapas físicos. O mapa físico, ele tem como função nos mostrar informações que vão ser referentes à natureza. Então, por exemplo, o relevo, o clima, a formação vegetal, solo, todas essas são informações que podem vir no mapa físico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as unidades de relevo. Então, eu olho aqui na legenda e vejo que está nessa área aqui, marronzinha, referente à área de planícies. Então, no mapa, toda vida que eu consultar o mapa e vir uma área que está com essa cor, eu vou lembrar que é uma área de ocorrência de planícies. Já a parte verde compreende a área de planaltos e a parte amarela, as áreas de depressão. Então, esse mapa físico aqui teve para mim a função de mostrar o relevo, as unidades de relevo do Brasil. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu vou saber, professora, se todo mapa físico ele traz questões aí da natureza? Todo mapa, a gente aprendeu isso lá no 6º ano, né? Ele vai ter a informação aqui, tá certo? Então, eu sei que ele é um mapa físico porque ele está mostrando um aspecto da natureza, que no caso é o relevo, certo? E temos aqui também um mapa físico, mas que ele tem a função de me mostrar aqui as zonas de vegetação do Brasil. Então, verifico aqui a legenda, né? E vejo que a área, por exemplo, nesse tom aqui de verde, compreende os pampas. Então, quando eu olhar, eu vou saber que a formação vegetal que predomina nessa área são os pampas. Ou a área de cerrado, aqui na parte central do Brasil, a caatinga, floresta amazônica e assim por diante, certo? Então, o mapa, cada mapa vai trazer aí pra gente uma informação. Então, por isso que nós estamos estudando aí os mapas temáticos do território brasileiro, certo? É isso, gente. Bom, turminha, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa, estamos aí disponível para tirar a dúvida, certo? Tchau, tchau.